E dando sequência então à nossa pauta, Cacau, o que nós temos? Bom, temos o Dom Tomás Balduino, né, que é integrante da comissão... Da Comissão Pastoral da Terra, né? Perdão, da Comissão Pastoral da Terra, né, Dom Tomás Balduino, que também marcou presença no congresso realizado pelo MST. Com vocês, a intervenção do companheiro Dom Tomás Balduino. Congresso Nacional do MST, está aqui o companheiro Dom Tomás Balduino. Quem conhece o MST conhece o companheiro Dom Tomás Balduino, presente em todas as lutas, bispo emérito do estado de Goiás, conselheiro nacional da CPT, a Pastoral da Terra. Eu vou fazer a primeira pergunta para o senhor, que foi justamente como o senhor fechou a falação, a palestra que acabou de fazer aqui nesse momento de estudo com os nossos companheiros e companheiras do MST. O que está acontecendo aqui? O que significa o 5º Congresso Nacional do MST? Para mim é um sinal dos tempos referente à força emergente da nossa sociedade civil. Essa sociedade que vinha caminhando e que produziu partidos, produziu o PT, produziu Lula. De repente se viu um pouco abandonada, se viu aí num marasmo. E isso há males que vêm para bem. De maneira que de um tempo para cá, essa sociedade começou a se procurar mutuamente, as organizações que estavam isoladas, cada uma se defendendo, até se opondo umas às outras, se divergindo. Agora está havendo um momento de retorno ao consenso, à união e ao fortalecimento dessa correlação de forças da sociedade no sentido de conseguir aquilo que é o bem dela, o bem comum, a justiça social, a paz, a dignidade e a igualdade de todos. Eu acho que nós estamos nesse processo novo, não só aqui no Brasil, mas em toda a América Latina. Há exemplos patentes disso, e isso é o que representa esse congresso. Ele vem na crista dessa onda. O senhor destacou vários aspectos da reforma agrária, um deles a da soberania, né? Que o senhor até colocou como autonomia, capacidade de decidir, tomar rumos. O senhor falou de uma soberania tanto alimentar quanto territorial. Essa soberania, ela está ameaçada? As transnacionais, elas dominando os territórios, os alimentos, elas querem dominar as populações dos países? Ela quer dominar tanto o grão, como a terra e como o direito que o país tem na sua soberania, por causa do capital, porque rende dinheiro. Ela viu que o grão é uma necessidade básica da sociedade. Então, a hegemonia do grão, da semente, a patente única. Então, isso é o que vai contra o que nós chamamos a soberania alimentar, que é o povo alimentar a sua maneira, a maneira sertaneja de viver, de festejar, de celebrar. Isso que seria quebrado, fraturado pela economia da monocultura, pela imposição do modelo único. Uma verdadeira autoritarismo e ditadura do mercado. De maneira que a soberania alimentar, que é ligada à reforma agrária, vai garantir essa pluricultura, essa cultura multíplice da reforma agrária. Bem assim, a sua soberania territorial, porque nós sabemos o exemplo
O que sucedeu no México, o New México, foi simplesmente comprado porque virou uma fazenda ligada a outras fazendas dos Estados Unidos. De repente, o pessoal que estava ali optou pelos Estados Unidos. Da mesma forma, aqui, não havendo nenhum limite à propriedade da terra, vamos ter companhias territoriais, de canaviais, de plantação, se comprando mutuamente e tendo o direito à hegemonia máxima e incontornável. Por exemplo, em Parintins, ninguém entra no território da Cargill, é proibido, é dela, é como um território estrangeiro. Imagine isso projetado sobre todo o nosso país. A reforma agrária garante, portanto, esse direito da nação em ter o seu território. A luta pela reforma agrária, contra justamente todo esse quadro que as transnacionais querem impor, é uma luta histórica. Nós estamos aqui no Congresso, inclusive, remontando vários aspectos dessa luta. Tivemos a presença da companheira Elizabeth Teixeira, e o senhor, inclusive, também ressaltou esse momento, a importância que esse momento tinha no nosso Congresso, logo no início da sua fala. O senhor podia dar um rápido comentário sobre essa história, a história da luta pela reforma agrária? Pois é, a reforma agrária ela vem com luta. A luta é algo transversal a toda a reforma agrária. A justiça do campo, a democracia e a soberania. Porque não é batendo nas costas que você consegue a reforma agrária. Ela se consegue com luta. Eis porque vários tombaram. Povos indígenas inteiros foram destruídos. Assim foi destruído o Quilombo Palmares, assim foi destruído Canudos, 20 mil pessoas assassinadas pelo exército brasileiro, porque estavam organizando a terra. Estavam transformando a terra numa terra humana, numa terra de viver e de trabalhar. Então, essa luta, ela persiste, ela invade o judiciário, o legislativo, o executivo, e se torna uma luta de poder em que o adversário aí é colocado não como latifundiário, esse é aliado do poder, mas o sem terra, o quilombola e as populações indígenas. Nesse processo histórico, remontamos também os congressos, os vários congressos que o Movimento Sem Terra foi realizando ao longo desses mais de 20 anos. A companheira que fez a palestra junto com o senhor do Movimento Sem Terra destacou a identificação do corte de classe na luta pela reforma agrária. E o senhor coloca também esse elemento importante, que é o elemento étnico, né? Então, a questão indígena e a questão dos quilombolas. Como é que o senhor vê essas duas questões conciliadas? As lutas étnicas e as lutas de classe, elas têm alguma base comum? Tem, porque aqui os povos indígenas, que representam uma outra cultura, que representam um outro modo de ser, são os povos pobres e, ao mesmo tempo, considerado como uma classe secundária, uma classe desprezível. Da mesma forma, os ex-escravos, da mesma forma, os sertanejos, que são os quilombolas, né? E isso está ligado, então, ao aspecto étnico e ao aspecto de luta de classe e de segregação social. Então, a reforma agrária, ela restaura o direito dessas populações marginalizadas, discriminadas, excluídas, e coloca no centro da própria democracia. O campo se torna como que um elemento dessa transformação. A reforma agrária se torna uma revolução social.
É revolução agrária e, mais do que agrária, é uma revolução social. Porque as lutas, as antigas lutas, as lutas tradicionais que transformaram as sociedades no mundo, passaram sempre pelo campo. Dom Tomás Balduino, muito obrigado pela conversa aqui com a gente. Eu peço para terminar um recado para a companheira, para o companheiro que está ligado agora num meio alternativo de comunicação. A gente diz sempre assim, terra é mais do que terra. Terra não é só o pedaço de chão da sobrevivência e da alimentação. A terra é dignidade, é soberania, a terra é participação. Isso já dizia o subcomandante Marcos, falando dos índios de Chiapas. Nós, indígenas, aqui lutamos pela terra, não apenas para defender a nossa pobre população indígena, mas estamos preocupados com toda a nação, com todo o país mexicano. E assim, os sem terra aqui estão preocupados com a nação brasileira, eles são os verdadeiros construtores do futuro de nosso país. Isso aí. É isso aí, então, companheirada. A gente está encerrando mais uma edição do nosso telejornal comunitário, né? E a TV comunitária é uma TV que, como a gente já mencionou, é realizada através das demandas e da participação das comunidades, né? Da participação popular. Então, você, cidadão, que tem dificuldade de levar as suas demandas para os meios de comunicação comerciais, venha até aqui, até a TV comunitária, compartilhe com a gente, vamos construir juntos esse espaço, né, para que a gente possa viver a democracia na sua prática cotidiana, para que ela deixe de ser um mito social. É isso aí, Cacá. Então vamos terminar então o programa de hoje com belas imagens da marcha já chegando na Praça dos Três Poderes em Brasília. É isso aí. É isso aí. Comunicação livre, Venceremos! venceremos!